Por minha ordem, o secretário de guerra ordenou um ataque cinético letal a uma embarcação afiliada a uma organização terrorista designada. A inteligência confirmou que a embarcação estava traficando entorpecentes ilícitos e transitava por uma rota conhecida de narcotráfico a caminho de envenenar americanos. O ataque matou 3 homens narcoterroristas a bordo da embarcação que estava em águas internacionais. Meu Deus, essa filmagem é absolutamente incrível de ver. Hal Kemper está de prontidão. Ele é um oficial aposentado da inteligência da Marinha e anfitrião da Strat. Hal, aliás, trabalhou na guerra contra as drogas no Comando Sul. Minha pergunta, Hal, depois de ver essa filmagem e depois de ler a declaração do presidente, ficou claro onde o ataque aconteceu? Sabe, é interessante. Eu estava lendo a declaração do presidente. Não ficou claro. Acho que provavelmente foi perto da Venezuela, mas isso é só um palpite. Essa afirmação foi um pouco vaga no que diz respeito a isso, mas é lá que está acontecendo a área de maior engajamento ativo. Poderia ter sido em outro lugar. E se foi, isso seria interessante porque mudaria as coisas. Os dois anteriores tinham sido próximos às águas venezuelanas. E como você sabe, temos uma grande força de ataque lá embaixo, cerca de 8 embarcações. Junto a isso, temos um grupo anfíbio pronto, com uma unidade expedicionária de fuzileiros navais, cerca de 4.000 fuzileiros e marinheiros. Então é uma força naval muito, muito capaz. Mas, bem, devo mencionar que os venezuelanos também têm deslocado forças para uma de suas ilhas. Eles têm cerca de 2.500 soldados, vários navios, barcos pequenos. Não estou dizendo que a força militar venezuelana poderia realmente enfrentar o que os Trueta têm lá embaixo, mas eles têm colocado recursos à frente. Então é aí que penso que está a maior parte da atenção, é onde a maioria dos recursos está concentrada, é onde estão localizados a maioria dos ativos de combate. Bem, e obviamente eles colocaram esse navio sob vigilância e então decidiram atacá-lo depois de terem verificado o que o navio estava fazendo. Mas isso é diferente. Isso é, sabe, vou dizer a mesma coisa que disse sobre os dois ataques anteriores. Pelo direito internacional, a menos que você, sabe, normalmente, se você estiver sob ameaça, pode usar isso como uma ação defensiva. Mas normalmente, coisas assim aconteceriam se você encontrasse uma embarcação estrangeira do país com o qual está em guerra, aí você faria algo. Neste caso, eles disseram que os UR adotaram a posição de que se tratam de grupos terroristas, que terroristas representam uma ameaça ativa contra nós. Então, o uso de força letal como esse está autorizado. Mas anteriormente, as regras eram que você tentaria parar aquele barco, você tentaria interceptá-lo, interditá-lo de alguma outra forma para uma ação de aplicação da lei. E normalmente trabalharíamos com nossos, sabe, poderia ser os EWA, forças que fazem isso. Poderia ser a guarda costeira, que era o mais comum, mas a Marinha também fazia isso às vezes. Mas além disso, também trabalhávamos com nossos parceiros estrangeiros naquela região para parar esses barcos. Agora adotamos uma abordagem completamente diferente, que é uma vez que identificamos que é um barco de drogas, portanto, uma vez que está ligado a um cartel de drogas, ele se torna um alvo narcoterrorista. E que estamos usando meios letais para interceptar o barco. E vou dizer uma coisa, um valor de dissuasão tremendo, por assim dizer, em relação aos cartéis e certamente em relação à Venezuela. Que é se todos virem que, uma vez que os CIO podem adquirir isso, uma vez que conseguimos identificar sob vigilância, iniciaremos imediatamente uma ação letal. Isso é uma dissuasão tremenda, porque uma coisa que os narcotraficantes sabem é que temos ativos de inteligência, vigilância e reconhecimento excepcionais em toda aquela região. E, portanto, adquirir algo assim para vigilância não é tão difícil e temos os meios letais. Só não temos feito isso. Mas vamos fazer o papel do advogado do diabo. 3 ataques em um mês. Esses ataques visam dissuadir esses barcos de continuarem, mas se ainda os vemos, está tendo o efeito desejado? Bem, ainda não vi números finais, seria interessante ver. E isso é algo que o Southcom deveria estar analisando junto com a Força Tarefa Conjunta Ranger em Key West, Flórida. Eles provavelmente estariam tentando acompanhar a eficácia disso.
em termos de conter qualquer lançamento. E eu não olharia apenas para os barcos rápidos. Quero dizer, aqui vemos esses barcos rápidos. Esses são, obviamente, muito mais fáceis de serem alvos. Mas você sabe, eles também têm semi-submersíveis. São aquelas coisas que parecem um submarino, exceto que não submergem completamente. A torre de comando, por assim dizer, ainda fica acima da água. E tem um perfil muito baixo, muito difíceis de localizar, mas estou esperando para ver se algum dia usaremos meios letais contra um desses. Isso pode ser algo que veremos no futuro, mas estou curioso para saber se isso também está tendo algum efeito sobre essa metodologia de contrabando. E também estou meio curioso para saber o que está acontecendo no ar. Estamos vendo algumas coisas no ar e usaríamos, né, se achássemos que havia um avião transportando drogas para um cartel, faríamos a mesma coisa no ar que temos feito na água. E isso seria uma mudança definitiva na política. E tenho certeza de que advogados especialistas em direito internacional estariam analisando isso com muito cuidado para ver o que os EUA estão fazendo. Estas são algumas imagens de arquivo que temos de forças de segurança relacionadas aos cartéis de drogas mexicanos nos últimos meses e anos. O Washington Post teve uma matéria exclusiva. Eles dizem que a Drug Enforcement Administration, a DEA, estava defendendo uma série de ataques militares no México no início deste ano. Isso alarmou algumas pessoas na Casa Branca e no Pentágono. O presidente Trump, como sabemos, designou vários cartéis e gangues criminosas da América Latina como organizações terroristas estrangeiras. Então, Hal, algumas semanas atrás você e eu discutimos a probabilidade de os Meros realizarem ataques contra cartéis no próprio México. Se não me engano, você me disse que isso seria complicado devido a desafios legais e outros tipos de desafios. A reportagem do Washington Post reforça essa ideia? Bem, de certa forma, sim. Pelo que posso perceber do relatório, alguns oficiais da DEA estavam defendendo um ataque militar semelhante ao que você acabou de ver na água, mas provavelmente algo direcionado à terra, provavelmente mirando instalações de cartéis dentro do México. Um pouco diferente. Agora, vou dizer que é um pouco diferente, mas esses ataques que você vê no Caribe acontecem em águas internacionais. Essas não são as águas soberanas, as águas territoriais desses países. Se for a Venezuela, por exemplo, não são águas territoriais. Está fora das águas territoriais. Pode ser na zona econômica exclusiva, pode ser em várias áreas, mas não está dentro das águas territoriais. Então, se fosse um ataque, digamos, a um navio ou barco de cartel que estivesse em águas territoriais, tecnicamente isso seria atacar território soberano. Do México, obviamente, se eles atacarem em terra, isso seria atacar o território soberano do México. Agora, se fizermos isso unilateralmente, sem a permissão do governo mexicano, isso pode ser interpretado pelo governo mexicano como um ato de guerra. Essa seria uma definição legal que eles poderiam atribuir a algo assim. E eles podem fazer isso. E isso tem sido parte da diplomacia, parte da discussão de negociação que está acontecendo com o México sobre fazer isso. O que você provavelmente vai ver, e acho que foi isso que alarmou a Casa Branca, né, a DEA dizendo isso, mas e então, sabe, eu trabalhei muito de perto com a DEA, certo, e eles estão dizendo isso, mas juridicamente falando, isso realmente ultrapassa um limite se fizermos um ataque militar desse tipo em um país aliado, essencialmente visando o que antes era considerado uma organização criminosa, agora chamamos de narcoterrorismo, mas não fazemos isso sem a permissão desse país para atacar. Agora, se tivéssemos a cooperação e a permissão desse país para realizar tal ataque, seria uma situação diferente. No entanto, imagino que o México, juridicamente falando, gostaria de estabelecer circunstâncias de urgência em que essa fosse a única opção ou a opção razoável disponível para agir. E teria que haver uma certa expectativa da ameaça, do perigo representado por aquela atividade específica e pelo que aquele cartel estava fazendo para que eles pudessem legalmente e honestamente justificar politicamente seja lá o que estejam fazendo.
E outro problema é que no México os cartéis estão profundamente entrelaçados com a sociedade mexicana, com o governo mexicano. Sabe, isso pode ser um choque, mas há um pouco de corrupção envolvendo os cartéis no governo do México. E dito isso, aliás, não é tanto uma questão moral. Os cartéis são muito draconianos. Quando eles vão até um policial ou autoridade mexicana, seja quem for, eles dão duas opções. Ou você aceita o dinheiro, ou nós vamos matar você e sua família. Essas são as opções que eles oferecem. E por isso os cartéis têm uma quantidade enorme de influência lá. Então, o medo no México, e certamente o medo dos funcionários do governo mexicano, é que se eles autorizarem esses ataques, os cartéis se voltem contra eles pessoalmente e suas famílias, simplesmente por terem autorizado ou de alguma forma estarem ligados a isso. Isso é algo muito real com o qual o presidente do México tem que lidar agora em relação ao rumo que essa política vai tomar. Não é tão simples e limpo quanto alguns podem pensar. Existem algumas desvantagens reais, especialmente para o México, em relação a isso. E se isso fosse longe o suficiente e nós fizéssemos essas coisas de forma autônoma, isso poderia desestabilizar o governo mexicano. E então poderíamos acabar com um problema ainda maior, que é a possibilidade de uma guerra civil, onde os próprios cartéis narcoterroristas seriam combatentes em uma guerra civil, e nós não queremos ver o México desestabilizado de forma alguma. Então eu entendo porque a Casa Branca estava resistindo. Há um motivo muito bom para isso, mas parece haver algum impulso para realizar talvez algum tipo de ação conjunta, mas nós vamos ter que definir protocolos de segurança muito claros e regras muito bem estabelecidas sobre como isso será feito. Porque se, por exemplo, identificássemos uma casa de cartel ou algum lugar onde eles estivessem produzindo ou armazenando drogas, ou seja lá o que for, e quiséssemos realizar esse ataque inicial, e então fôssemos falar diretamente com o governo mexicano e disséssemos: olha, temos essa casa, queremos atacá-la e queremos fazer isso agora. E se seguíssemos os canais normais dentro do México, há uma grande chance de que a informação fosse comprometida e repassada ao cartel, certo? Nesse caso, o ataque não serviria para nada e provavelmente ainda nos faria retroceder um pouco. Então, vamos descobrir como fazer esse processo de aprovação, de forma a manter a integridade das próprias missões. Então, a DEA enfrentou resistência no início deste ano em relação à ideia de ataques. O que a Casa Branca tem feito em vez de ataques para conter qualquer tipo de atividade de repressão às drogas, atividade de cartel do lado mexicano, em vez de ataques? Bem, há muita presença do ZEUA, presença de autoridades policiais lá no México, certo? E com isso temos, segundo relatos, um programa muito ativo, que você poderia chamar de programa ISR, Programa de Inteligência, Vigilância e Reconhecimento. Temos drones não tripulados, drones muito sofisticados que estão sendo usados para identificar atividades de cartéis em solo. Então, estamos trazendo muitos recursos e também aeronaves tripuladas que usamos, aeronaves de coleta de inteligência, para identificar atividades, operações e instalações de cartéis em solo. Então, estamos fazendo muito disso e há muitas coisas que são um pouco menos aparentes que também estamos fazendo. Além disso, acabei de ver um relatório hoje falando sobre a atividade da CIA lá no México. Lembre-se, sim, temos muita atividade de autoridade policial para autoridade policial, com a administração de repressão às drogas trabalhando com as autoridades mexicanas. Isso já acontece há muito tempo. Mas você também precisa lembrar que é um país estrangeiro. A CIA tem permissão legal para operar lá e eles têm atuado lá desde que a CIA existe. E então, se você reclassificar esses cartéis como grupos terroristas, você também estará trazendo diferentes metodologias, ferramentas e capacidades que talvez não sejam inerentes à DEA, mas podem ser encontradas. Mas dentro da comunidade de inteligência que não é de aplicação da lei, coisas que a CIA pode usar e coisas que a CIA já usou
na guerra ao terror em outras partes do mundo. Então, essa é outra maneira de ajudar a moldar como as coisas estão acontecendo lá. E então, é claro, trabalhar com as autoridades mexicanas no desenvolvimento de capacidades específicas de execução que sejam menos suscetíveis a comprometimento pelos cartéis